gostaria então de deixar a palavra à professora Beatriz Bicho, da casa, dizer também que ela coordena o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Ásia, África e Relações Sul-Sul, o NEAS, do IFIX, e ela fez os estudos, as pesquisas dela, os estudos de doutorado, se centrando no pensamento árabe clássico, Ibn Khaldun, Ibn Battuta, e ela é uma grande estudiosa do pensamento asiático e africano, sobretudo nesse momento pensamento árabe clássico. Ela foi diretora do Cadernos do Terceiro Mundo, que teve um papel muito importante não apenas na América Latina, mas também no Brasil, chegou a ser publicado em português. E para nós é uma grande alegria ter vocês novamente você, Beatriz, novamente conosco. Obrigada pelo carinho do público, pelas carinhosas palavras da querida colega e amiga Mônica. Uma enorme alegria estar aqui em companhia de Mariana e Olivia, um prazer, nessa mesa feminina. Importante isso, né? Falando de geopolítica. E eu quero, vício de professora, trouxe um PowerPoint para acompanhar as minhas falas, né? Eu trouxe uma explicação de como pretendo organizar essa minha fala. É evidente que o tema que nos convoca é o contexto global, né? Em que contexto, em que cenário, né, nós estamos analisando o mundo, né, nesse momento. Já estamos completando a segunda década do século XXI. Né? Fazer depois uma reflexão sobre, evidentemente, absolutamente pertinente, né? Nós, nesse contexto, nós no Brasil, nós latino-americanos. E, enfim, e aí algum tipo de projeção possível, de análise possível do que poderão ser os cenários futuros. Né? Então, dessa forma, eu vou começar com 3 documentos, ou seja, a visão desse cenário em que nós estamos, final da segunda década do século XXI, dos Estados Unidos, como Estados Unidos, através de 3 documentos que foram lançados entre 2017 e 2018, que continuam sendo comentados, como vem o mundo e como eles se veem nesse mundo. Desses documentos, na verdade, a parte desclassificada, a parte que está apta para ser consultada, é uma fração. Ao contrário de outras versões anteriores, a maior parte não está disponível para consulta pública. Mas o que está disponível já nos permite fazer uma análise de como os Estados Unidos está avaliando a situação internacional. E essa avaliação não é em nenhum sentido positiva para os Estados Unidos. Podemos ver o próximo slide. Eles estão mudando o foco. No documento fica isso explícito em vários momentos, do que foi a prioridade praticamente desde a doutrina Bush, né, desde o 11 de setembro, que era o combate ao terrorismo. Podemos discutir, podemos questionar se esse combate ao terrorismo foi efetivamente combate ao terrorismo, né? Mas, em todo caso, assim era formulado como estratégia. E aí, então, há uma guinada para uma afirmação bastante instigante, né, de que hoje o foco das preocupações, podemos ver o próximo, né,
já não é mais o terrorismo que passa a um segundo plano, mas essa disputa estratégica com dois, que evidentemente Estados Unidos sente como questionadora da sua hegemonia, questionadora do seu poderio no mundo, da sua capacidade de moldar o mundo, e estão explícitas aí as, por favor, as ameaças que seriam de estados que são chamados nesse documento, sem aspas, eu que coloquei as aspas, de revisionistas, e nominalmente esses estados são chamados, por favor, o próximo, China e Rússia. Definitivamente, Estados Unidos sente que o seu poder hegemônico está hoje questionado por dois atores que surgiram nesses últimos anos, no cenário internacional, e que hoje Estados Unidos reconhece, não somos nós que estamos dizendo isso, que são atores de primeira grandeza no cenário internacional. É lógico que a análise dos Estados Unidos em relação a esse desafio, na perspectiva que nós conhecemos, na lógica com que os Estados Unidos vem agindo no cenário internacional, leva a que esse documento enfatize a necessidade de uma postura ainda mais agressiva militarmente. Está definido que se necessita, uma vez que estão caracterizadas dessa forma, a forma de moldar o mundo que Estados Unidos observa que seria o objetivo dessas duas potências que se sentem como ameaçadoras, ele então implicaria, do ponto de vista da defesa dos Estados Unidos, nos documentos, seja do Pentágono, seja do próprio Exército, um complementa o outro, Na verdade, um é a parte mais executiva, a outra é a parte mais geopolítica. Esse documento, então, exige, essa avaliação, então, exige uma força armada ainda mais letal, essa é a palavra deles, mais letal, e, vejam só, a necessidade de construir uma robusta constelação com aliados, e não só aliados, parceiros, aí há níveis de aliança, níveis de entrosamento, digamos, que permita assegurar a influência deles no mundo, manter a influência deles no mundo. O que também é um reconhecimento de uma necessidade de que outros estejam à mercê ou inseridos nessa estratégia robusta militar para continuar a assegurar a hegemonia. Evidentemente que essa resposta militar aos desafios que os Estados Unidos considera seus desafios não é nova. Desde a guerra ao terror, a resposta dos Estados Unidos ao desafio, no caso ao terror, tem sido a guerra. Praticamente nós estamos em guerra desde antes, mas se quisermos colocar um ponto, desde o 11 de setembro. E eu acho que podemos dizer que estamos em guerra, na verdade, desde muito antes, de forma contínua, pelas guerras impulsionadas pelos Estados Unidos. Guerras formais, não mais declaradas, porque hoje em dia já não se declara mais a guerra. Como não se declara, também nunca se sabe quando termina, já não existe mais essa formalidade. E vejam só que o desafio que os Estados Unidos sente, explicita, esses são textuais afirmações do documento da Doutrina de Segurança Nacional, todo domínio é contestado. Ele já não tem mais o predomínio nem em terra, nem em ar, nem no mar, nem no espaço, nem no ciberespaço. É, portanto, um hegemon que olha para um cenário extremamente desafiador.
onde consolidar esse poder lhe implica em mais letalidade, mais agressividade, mais investimento militar. A questão que nós podemos colocar é, mas eles já trilharam por esse caminho. E os resultados? Qual foi a guerra que eles honestamente, de todas as que deflagraram, podem dizer que ganharam? O mundo se torna muito mais instável, militarmente, socialmente, economicamente. E Estados Unidos, na contabilidade do que foi efetivamente colhido, mesmo na lógica belicista, é questionável. As guerras, né? Sabemos das guerras, Bósnia, Kosovo, etc. Sabemos o custo em refugiados, nem sempre ou quase nunca se coloca essa conexão. Drama humanitário que vive hoje o mundo, guerras deflagradas pela lógica belicista dos Estados Unidos. A questão então é, isso é um sucesso? Podemos deixar signo de interrogação ou simplesmente podemos dizer não, não houve sucesso. Não houve sucesso. Estados Unidos, de certa forma, está colhendo nesse documento em que reconhece que está perdendo a sua hegemonia em todos os campos, está colhendo os frutos dessa opção pela saída militar a todos os problemas que ele entende que estão. Sem nenhuma noção ou abertura para uma outra leitura da possibilidade de convivência internacional que não seja através da prepotência. Portanto, o que esse documento praticamente nos diz? E nós, através de estudos, constatamos que estamos, de fato, num momento histórico em que está acontecendo uma mudança de hegemonia. E essa mudança de hegemonia, assim como os Estados Unidos reconhecem muito, talvez lastimosamente, efetivamente está se deslocando para a Ásia e efetivamente está tendo como atores, como locomotivas de uma nova forma, de um novo impulso, né, da sociedade humana, com suas particularidades, que não são exatamente iguais, não é cópia do outro, mas a Rússia e a China. E o que é uma reflexão na qual eu não vou entrar, mas que dá, segundo a expressão popular, pano para manga, para pensar muitas coisas, é que nesse declínio, né, de Ocidente, nesse deslocamento no rumo da Ásia, no rumo do leste, há implícitas muitas questões que são realmente interessantes para pensar o que poderá ser o nosso futuro como humanidade. E uma delas é que todo esse predomínio ocidental, de alguma forma, esteve alicerçado numa matriz racista, patriarcal, onde era a categorização de raças, a exclusão daquele diferente era o habitual. E se formos pensar nas filosofias orientais, e por isso eu digo, eu não vou entrar, é um tema fascinante, mas não é exatamente onde eu quero trabalhar, nós podemos ver então que estaríamos não somente
num momento histórico em que um hegemon muda para outro ou para outros, ou de um mundo mais unipolar que parecia eterno com o fim da história, depois do fim da União Soviética, passamos a um mundo mais múltiplo, mais diverso, mas além disso nós passamos para um mundo onde há outra forma de olhar para o mundo, outras filosofias, outras doutrinas históricas, outras referências culturais. Mas, enfim, vamos então, esse é um tema fascinante, mas não é o eixo da minha conversa. Vamos ver, então, tentar entender quem são esses dois atores que surgem com tanta força nesse momento histórico, que levam os próprios Estados Unidos a reconhecê-los, né, e a focar seus principais documentos de defesa em como combatê-los, como impedir que eles obtenham ainda mais espaço no cenário internacional. O que é muito interessante desses dois atores, se pensarmos no que foi a história do século XX, dois países que deram ao mundo exemplos históricos, belos exemplos históricos de revoluções que transformaram profundamente, né, a própria humanidade, tanto no próprio campo socialista, como inclusive com o que foram as adaptações que o mundo capitalista teve que fazer para responder aos desafios desse mundo socialista. Mas esses dois países revolucionários, né, a Rússia, que constrói a União Soviética, e depois a China, que faz a sua revolução em 49, em determinado momento eles fazem uma grande cisão, que foi dramática, sobretudo para o que hoje chamamos do sul global, para o que na altura era o terceiro mundo, né? E na minha pré-história de jornalista eu cobri alguns episódios muito dramáticos na África, por exemplo, onde de um lado e de outro, do mesmo povo, havia de um lado armas soviéticas e de outro armas chinesas. Esse cisma foi muito grave. E hoje o que vemos? Né? O mundo dá voltas, a história dá voltas. E a Rússia e a China selam no século XXI uma aliança estratégica, assim definida por eles, sobretudo consolidada a partir de 2013, mas que tem raízes num documento em 2005, quando, antes de Xi Jinping e ainda Putin não presidente, já os dois países se aproximam diante de quê? Diante da doutrina Bush, e definem que farão exercícios militares conjuntos e que analisarão o panorama internacional de forma conjunta para se posicionarem de comum acordo diante dos grandes desafios da humanidade no século XXI. E com Xi Jinping e com Putin, isso eleva-se o patamar desses acordos estratégicos, que hoje cobrem todos os campos, e particularmente, não nos esqueçamos das palavras do hegemon, mais letalidade militar, particularmente aliança estratégica no campo militar. Esses dois países têm levado, então, alguns autores com essa potência que estão arrastando todo o continente asiático e, na verdade, o resto do mundo também, a pensar, assim como se chamou, né, o século XIX como o século da Europa, o século XX foi chamado do século da América, entendendo? Norte-América. Quem sabe estamos então no século XXI, no século que os historiadores do século XXVI chamarão o século da Ásia. Então, vamos, por favor, mais adiante. Vejam só, os Estados Unidos hoje, para enfrentar o
que ele acha que tem que enfrentar militarmente, exatamente nessa lógica, está envolvendo, né, de bases o resto do mundo. Já há 63 países com bases militares, 156 países com tropas. Nós estamos aqui nesse momento com a discussão seríssima em torno do tema de Alcântara, né? A Argentina já cedeu bases, já está a questão da tríplice fronteira, não somente Estados Unidos, mas Israel também está entrando de gaiato, enfim. E aí, vejam só o próximo slide, tem aí as bases cercando a Rússia. Por favor, próximo slide. Quando Ronald Reagan e Gorbachev discutem o tema que viria depois a levar ao final da União Soviética e que implicou na dissolução do Pacto de Varsóvia, o compromisso era, assim como se dissolveria o Pacto de Varsóvia, se dissolveria a OTAN. Os americanos têm negado esse compromisso, mas o que acontece é que os documentos desse momento já estão, a partir do ano passado, desclassificados e confirmam o que os russos sempre disseram. Existia o compromisso de desmantelar a OTAN. No entanto, mais uma vez traindo, que é histórico isso, né? Não é a primeira vez, os compromissos, a OTAN não somente não se desmantelou, como tudo fez e continua a fazer para integrar na OTAN países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia ou cercar de bases militares a Rússia. E alega-se que é a Rússia que exige da OTAN, com sua atitude provocadora, que se tomem esse tipo de fecho, já estou me aproximando, não quero fechar sem chegar um pouco mais adiante, porque é fundamental outra questão que eu quero mostrar a vocês. A Rússia se reergueu depois desse primeiro momento pós-desintegração da União Soviética, onde as máfias praticamente dominavam o país. Vou acelerar um pouquinho, não vou entrar em muitos detalhes, por favor, a próxima. Hoje a Rússia trabalha em dois campos em relação a uma construção de um projeto eurasiático, depois de ter tentado, sem sucesso, uma aproximação e uma parceria com a Europa. Não houve sucesso, a Rússia voltou-se de uma forma, do meu ponto de vista, realista, mais coerente, a construção de uma aliança eurasiática, e aí em dois sentidos. Voltar, próximo slide. Refazer aliança com as antigas repúblicas soviéticas, não nos termos que eram, são países evidentemente estados independentes, mas alianças econômicas, que têm sentido geopolítico, né? E em outro sentido também refazer, ou melhor, construir novas alianças com países que sempre estiveram, na verdade, na esfera dos Estados Unidos. É muito interessante a participação, por exemplo, do primeiro-ministro do Japão em todos os fóruns em Vladivostok, que foi uma iniciativa do presidente Putin, da mesma forma a Coreia do Sul, da mesma forma outros países que nunca, na verdade, fizeram parte do espaço soviético. E a China? A China é uma potência interessante de se estudar. Ela traz a filosofia de Confúcio e a filosofia dos seus grandes pensadores para a sua ação do século XXI. Nessa filosofia está presente esse conceito base, assim, central, de que a prosperidade da China depende da prosperidade de seu entorno. E nesse conceito está, entre outros, alicerçada a proposta que tem sido chamada pela imprensa da nova Rota da Seda, né? Então, vamos para adiante aí com isso aí. A nova Rota da Seda, que na verdade são muitas rotas da seda, tem o espaço marítimo, tem o espaço terrestre. É um projeto que, lembrando aquela Rota da Seda, né, dos séculos
nono, décimo, enfim, que foi o grande elo, né, entre o oeste e o leste e a Europa, né, e a África, passando pela África, hoje está reconstruindo, claro, com toda a nova tecnologia, uma infraestrutura, ou construindo uma infraestrutura que está integrando a Ásia com a África, com a Europa. Já tem trens de alta velocidade que vão unindo 60 cidades chinesas com 56 cidades europeias, chegando a Londres, Madrid, etc., com a África e com a América Latina. 19 países da América Latina já fazem parte do projeto da Rota da Seda. Vejamos aí, por exemplo, os hubs, né, os nódulos, enfim, que eles chamam, que são locais de alta concentração de infraestrutura portuária, de linhas férreas, etc., que estão espalhados pela Ásia e pela África, muitos na África. E tem outro, vamos passar porque não tem muito tempo, tem mais 2 mapas aí, só para entender um pouco esse mapa, por favor. Aí vocês veem a parte da nova Rota da Seda terrestre, né, aí simplesmente como uma linha, mas essa linha tem muitos desdobramentos, né, que chega ao coração da Europa e chega a várias partes da Ásia, né, e tem um outro mapa onde se vê o que eles chamam dos grandes corredores, né, que serão grandes locais de integração, criando um mercado que tem 10 vezes o potencial do mercado que pretende ou poderá criar Estados Unidos, né? Segundo as projeções mais, inclusive, conservadoras, né? E impressionantes obras de infraestrutura, etc. Ou seja, a China hoje não é mais aquela China de produtos de baixa qualidade. Hoje a China está disputando com os Estados Unidos as fronteiras do conhecimento. Está ganhando dos Estados Unidos no que é de mais sofisticado na fronteira de conhecimento, que é a emulação pela máquina do pensamento humano. A China tem poderosos bancos financiando o projeto da Rota da Seda. O Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS é outro, né? Dentro da China, só faltam 23 milhões de chineses para saírem da pobreza. Imaginem o que significou o esforço de tirar da pobreza uma população que a gente não consegue nem imaginar. Os salários da China, não é verdade que os salários da China sejam salários miseráveis. Os salários da China estão equiparados a melhores salários do que nós temos aqui na América Latina. Então, há uma verdadeira revolução interna e externa na China. E vamos adiante para essa parceria, então. Essa parceria, inclusive, tem desdobramentos, como eu disse, militares. Há uma importantíssima iniciativa, por favor, o próximo slide. Que se chama Organização de Cooperação de Xangai. Fiquem atentos ao papel que desempenha e desempenhará a Organização de Cooperação de Xangai, que alguma mídia ocidental chama de a OTAN de Oriente, apesar de que não tem nada a ver, mas é um poder tão significativo, inclusive em termos militares e de segurança e de inteligência, né? Que por isso que tem sido, não é aleatória essa forma de ser chamada, né? Mas é uma aliança estratégica extremamente fundamental nesse projeto eurasiático, né? Adiante, por favor. Bom, então vamos para o fecho, porque já a Mônica já me avisou que estou aí no limite do tempo. Tenho 5 minutos. América Latina. A América Latina teve, como a Mônica muito pertinentemente já nos colocou na sua intervenção inicial, um momento recente, né, de um processo de integração extremamente importante, né? Vamos ver isso aí, próximo slide, né?
a Unasul, que está ilustrando aí, mas nós vimos, e Mônica citou, a CELAC, Pacto Andino, Mercosul, etc, etc. Esse projeto, além da vitalidade própria, né, teve um outro projeto que esteve ancorado nele, né? Por favor, o próximo slide. Que foi o projeto dos BRICS. A integração que a América Latina tinha conquistado, no meu entendimento, de certa forma, avalizou, deu substância, deu potência à presença de Brasil nos BRICS. O Brasil foi integrado aos BRICS, não era somente pelo importantíssimo peso que o Brasil tem, sem desprezar absolutamente um continente, uma potência em potencial, mas porque através do Brasil, por favor, vamos para o próximo slide, havia a aproximação entre dois grandes blocos. Aproximavam-se a América Latina e a Eurásia. Esse era um dos significados mais profundos da projeção estratégica de Brasil nos BRICS. Porque aí estava em construção um projeto absolutamente alicerçado em nações soberanas, cientes de seu papel no mundo, cientes de que não estavam conformes com as condições que impunha o hegemon, mas que também não tinham força para ir ao encontro desse hegemon nos espaços onde ele dominava. Difícil, se tentou, mas não se conseguiu mudar a regra do Banco Mundial. Se tentou, mas não se conseguiu mudar as regras do Fundo Monetário. Então, como diria um velho cacique que eu admirei muito, Brizola, comendo pelas beiradas, o projeto estava construindo uma alternativa a essa configuração internacional e o Brasil tinha esse papel fundamental. Por acaso, então, essa extraordinária aliança perturbou, tirou o sono do hegemon de tudo. E aí, qual foi a questão? A reação viria pelo elo mais fraco. Essa é a minha interpretação. O elo mais fraco dessa construção, circunstancialmente, pelo menos, vamos confiar que isso é uma questão circunstancial, foi o Brasil. Foi o Brasil. Que foi vítima da guerra híbrida mais exitosa dos últimos tempos. Porque guerra híbrida se tentou e continua a tentar contra a Coreia do Norte, contra o Irã, mesmo contra a Síria, nem falar contra a Rússia e contra a China. Mas não se conseguiram os resultados esperados. Por quê? E aí é uma questão que a gente tem que pensar. Por que no Brasil se consegue desmontar esse projeto de forma tão rápida? A minha interpretação pessoal, esse já é para o desafio, a minha interpretação pessoal são várias questões, mas algumas muito importantes, sobretudo para nós aqui na universidade, nos movimentos sociais. Durante o período que nós tivemos de construção dos governos progressistas, nós não tivemos suficiente lucidez como para investir profundamente em uma comunicação confiável, honesta,
alicerçada em pesquisa, em conhecimento e não em fake news. Não tivemos lucidez como para manter um contato, e nós, inclusive, como universidade mais eficiente, com o povo, que ficou à mercê da mentiralhada, das manipulações mais antiéticas. E tendo fracassado na comunicação e na formação e na conexão com a base, tivemos outro agravante que estava fora da nossa possibilidade de mudar. Uma elite que não tem nenhum amor pelo seu país, que pode vender o que for e só sonha em morar em Miami. Isso não acontece em outros países. Que é muito grave. Desafio superar isso. Eu acho que o Brasil é uma potência em criatividade, é um povo maravilhoso, em garra, e tem tudo para retomar a senda que perdemos. Mas não vai ser fácil e possivelmente não será em curto prazo. Mas eu acho que nós temos que reorganizar, reencontrar o diálogo com a nossa sociedade dividida, arregaçar as mangas e trabalhar, e voltar a ser o que o destino da América Latina nos coloca como destino, que é ser uma América Latina soberana, independente e unida com todos os países do mundo que não perderam a sua humanidade. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Beatriz, por essa excelente exposição e esse balanço que você nos fez da reorganização geopolítica do mundo contemporâneo e as implicações que tem para a América Latina e para a região. Quando você falava desse impacto de Xangai, da importância de Xangai do ponto de vista tecnológico, eu lembrava que já, por exemplo, desde 2005, Xangai tinha superado Tóquio como centro financeiro da Ásia. E a importância financeira das bancas de desenvolvimento desse projeto da nova Rota da Seda, dos BRICS, é muito fundamental. Com tristeza lembrava, por exemplo, alguma coisa mais próxima a gente, como o Banco do Sul, que foi um projeto muito anterior ao Banco dos BRICS, desde sua formulação, etc., nunca conseguiu sair do papel. E quando conseguiu sair do papel e finalmente aprovar a primeira diretoria, conformada por 6 países da Unasul, tinha um pífio capital de 80 milhões de dólares. Entanto, por exemplo, o Banco dos BRICS inicia o funcionamento com 100 mil milhões de dólares, 100 bilhões de dólares de capital direto. E o Banco Asiático se reforça com 200 mil milhões de dólares. O quanto a gente tem por construir nesse processo.